Hoje à noite nós daremos seguimento à palavra do pastor Bifano. Eu queria que ele viesse aqui à frente e nós estaremos ouvindo aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração. Pastor, me permita colocá-lo nos braços do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que as palavras do teu filho, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor meu, e todos nós dizemos apoiando, amém. 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 Boa noite, meus amados irmãos. Muito bom estar mais uma vez na Primeira Igreja Batista do Pará. Que lindo auditório, que linda congregação. Parabéns, Primeira Igreja Batista do Pará, 122 anos, sendo luz e sal aqui na região do Amazonas, Pará, Belém. Que Deus abençoe os irmãos, continue sendo essa bênção para todas as igrejas evangélicas, para a sociedade paraense. Continue pregando a mensagem do Evangelho. Quero saudar a todos os irmãos, expressar minha alegria mais uma vez estar aqui, de ver amigos, colegas. Ontem nós encontramos o pastor Imael Santana, ele está aqui hoje. Pastor Imael Santana, grande obreiro batista fluminense, está aqui morando agora com seu filho Elson e a sua nora, irmã Olga. Pastor Elias Teodoro, fiz menção ontem, está ali com a sua esposa. Que Deus abençoe o pastor Elias, grande gigante, lutador pela família. E mais uma vez eu me refiro ao abraço do pastor Vitor Hugo Mendes de Sá, que foi pastor dessa igreja por alguns anos, mandou um abraço apertado. Ele e a irmã Linéia mandaram um abraço para todos os irmãos da Primeira Igreja Batista do Pará. Nosso ministério é o Ministério Oikos. Oikos quer dizer casa, lar, família. O Ministério Oikos defende a família. O Ministério Oikos ajuda as igrejas no trabalho com famílias. Há 22 anos nós estamos nesta luta pela família. Oikos quer dizer casa, lar, família no grego. Você pode conhecer mais do nosso Ministério Oikos através do site ministerioicos.org.br. Nosso ministério, irmãos, tem sido uma bênção não somente para o Brasil, mas para todos os países de língua portuguesa. Já estivemos, eu e minha esposa, pessoalmente em Portugal, abençoando as igrejas batistas portuguesas no trabalho com famílias. Já estivemos em Angola por 2 vezes, ajudando aqueles irmãos angolanos no trabalho com famílias. Temos alcançado através dos nossos materiais, Moçambique. Muitas igrejas já usaram o nosso material. Nós mandamos materiais para esses países lusófonos, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Cabo Verde tem sido abençoado com o Ministério Oikos. Nós temos um programa chamado Livres para Amar a Maneira de Deus. É um programa de discipulado conjugal. Aqui os irmãos realizam um grande trabalho de ECC, o Encontro de Casais com Cristo. E esse trabalho tem sido uma bênção muito grande, mas precisamos fazer alguma coisa mais pós-encontro. E esse Livres para Amar a Maneira de Deus é um programa de 10 encontros com casais em pequenos grupos, ajudando os casais no fortalecimento dos relacionamentos conjugais. E já chegamos até Cabo Verde, e Deus tem usado o Ministério Oikos para abençoar Cabo Verde. Deus tem abençoado o Ministério Oikos para muitas igrejas. Então, você pode orar pelo ministério, conhecer mais o ministério. Ontem eu fiz um apelo. Quantos irmãos não estavam aqui ontem e hoje estão aqui, que tem um Instagram? Levante a mão, por favor. Tem Instagram. Você pode então agora pegar o seu celular e você acessar esse aplicativo Instagram, e você pode acompanhar agora, a partir de agora, o Ministério Oikos. Pode fazer isso agora. Eu vi ontem que vários irmãos começaram a seguir o Ministério Oikos. Então você pode seguir Ministério Oikos, O-I-K-O-S.
Ministério Oikos, O-I-K-O-S, e você vai ser abençoado através das redes sociais, não somente no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, e você pode nos acompanhar, orar por nós. Nós ministramos também através das redes sociais. Esse é o nosso ministério. Nós temos 7 revistas de estudos bíblicos. Amanhã vamos passar um videozinho aqui sobre o que Deus tem feito através do Ministério Oikos. Irmãos, nós precisamos batalhar pela família. A família está sendo atacada e nós precisamos levantar e dizer para a sociedade que família é importante, que família é algo de Deus. E quando a igreja, esta igreja, por exemplo, associa o aniversário de 122 anos ao tema família, mostra que esta igreja está no caminho certo, porque essas duas instituições foram criadas por Deus. Deus criou a família, Deus criou a igreja. E essas duas instituições precisam andar de mãos dadas para abençoar a sociedade. Quando nós tivermos famílias fortes, igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, com certeza nós vamos impactar essa sociedade que está tão descrente de casamento, de família. Nós precisamos ser o referencial na área de relacionamento conjugal. Os jovens cristãos precisam ser referenciais na área do comportamento sexual. Irmãos, nós precisamos lutar pela família. O Ministério Oikos, irmãos, está produzindo um documentário que vai ser uma bênção pela vida. É um documentário que vai ajudar as igrejas na luta contra o aborto. E Deus está fazendo isso. Deus está levantando pessoas para dizer para a sociedade que família é importante, que a vida é importante. E nós precisamos contar com a igreja, com os irmãos, nesta grande luta pela família. Ontem nós começamos a pregar uma série de mensagens sobre famílias que servem a Jesus. E nós começamos a falar sobre a única família que é mencionada nos 4 evangelhos. A única família mencionada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a família de Betânia, o lar de Betânia. Essa família era uma família unipessoal. Famílias unipessoais são aquelas famílias compostas de pessoas solteiras ou divorciadas sem filhos, viúvos sem filhos. E aqui nós encontramos a família de Marta, Maria e Lázaro. Era uma família que servia a Jesus. E o nosso propósito seria pregar a segunda parte dessa mensagem hoje à noite. Mas Deus falou no meu coração para antecipar a mensagem que seria pregada amanhã de manhã, pregar hoje à noite. Por isso, nós vamos poder ter, mais uma vez, o recurso da multimídia. Quero pedir perdão aos irmãos da multimídia, porque nós mudamos e eles não tiveram tempo de fazer as devidas adaptações. Mas antigamente, quando o Eurico Nelson começou o trabalho aqui, não tinha PowerPoint. Tinha PowerPoint, não tinha tecnologia nenhuma, e a gente não precisa ficar preso, né? Embora seja de Deus também o trabalho que os irmãos estão fazendo. Então, eu quero pregar nesta noite sobre o seguinte tema, repita comigo: famílias que abençoam a igreja. Repita comigo: famílias que abençoam a igreja. Irmãos, nós precisamos de famílias que abençoam a igreja. Quantas famílias aqui já foram abençoadas pela igreja? Eu, por exemplo, já fui abençoado pela igreja. Desde a minha meninice, Deus usou as igrejas para abençoar a minha família. Várias vezes nós fomos abençoados pela igreja. A minha família já foi abençoada pela igreja, pelas igrejas. Com certeza a sua família também já foi abençoada por muitas igrejas. Mas a minha perspectiva nesta noite é como nós, enquanto famílias, podemos abençoar a igreja. Eu disse que essas duas instituições são instituições criadas por Deus.
família e igreja, igreja e família, uma abençoando a outra, a igreja abençoando para que as famílias sejam fortes, e as famílias abençoando a igreja para que elas cresçam cada vez mais. Então eu quero pensar nesta noite, dos 122 anos de organização da primeira Igreja Batista do Pará, sobre esse tema, famílias que abençoam a igreja. Vamos orar? Senhor amado, na tua presença estamos, nós queremos mais uma vez agradecer-te pela primeira Igreja Batista do Pará, por todos os pastores que já passaram por essa igreja, por todos os membros, pelos atuais membros. Ó Deus, obrigado por essa igreja, que tem sido uma bênção, não somente aqui na cidade de Belém, mas no estado do Pará, no Brasil e no mundo. Muito obrigado porque essa igreja tem um foco na família. Muito obrigado porque essa igreja tem se preocupado com a família. E, ó Deus, nós queremos também ser famílias que abençoam a igreja. Nós oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o tema dessa mensagem é famílias que abençoam a igreja. E eu quero usar como base bíblica a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo escreve essa carta para exortar aquela igreja a ser uma igreja verdadeiramente cristã. Mas quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, Paulo chamou aqueles irmãos várias vezes de queridos irmãos. E aqui nós encontramos Paulo mencionando alguns temas. Paulo menciona até mesmo o nome de famílias. Algumas famílias pertenciam à igreja em Corinto. Era uma igreja que tinha grandes desafios. E o apóstolo Paulo realmente deu a sua vida. O apóstolo Paulo chorou por essa igreja. O apóstolo Paulo ministrou essa igreja. Ele escreveu algumas cartas à igreja de Corinto. Uma delas é uma carta chamada Carta Perdida. E aqui nós encontramos, irmãos, Paulo exortando os irmãos a serem igreja de Cristo, de verdade. Mas quando nós muitas vezes olhamos as cartas de Paulo, nós pensamos que Paulo tinha enviado essas cartas e alguém então, com a carta à mão, com a congregação reunida, talvez como os irmãos aqui, teriam ouvido. Mas essa não é a visão certa. Naquele tempo não existiam templos. As igrejas se reuniam nas casas, nos lares. Então veja mais uma vez como que o lar é importante para o crescimento da igreja, como o lar é importante para o progresso da igreja. A igreja primitiva não tinha templos. A igreja primitiva se reunia nos lares. E essa carta do apóstolo Paulo realmente era para a igreja de Corinto, mas era uma igreja composta de pessoas que viviam em famílias. Então o apóstolo fala de algumas coisas que aqueles crentes, que aquelas famílias deveriam estar atentas. E eu quero então destacar 3 maneiras pelas quais você pode ser uma bênção para a sua igreja. Maneiras pelas quais a sua família pode ser uma bênção para a sua igreja. Então, em primeiro lugar, minha primeira afirmação é: famílias que desejam ser bênção para a igreja não devem cultivar o espírito de separação, mas de unidade da igreja. Vamos ler então a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês.
Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui Paulo, irmãos, exorta aqueles crentes, aquelas famílias, para que cultivassem a unidade da igreja, para que não houvesse dissensão, para que não houvesse separação. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo àquelas famílias: olha, é muito importante que vocês, enquanto pessoas, enquanto famílias, lutem não pela divisão da igreja, não por partidarismo, mas pela unidade da igreja. Que vocês não pensem que Cristo está no mesmo nível de Paulo, de Pedro e de outros apóstolos. Irmãos, nós, enquanto famílias, podemos abençoar a nossa igreja, nos afastando de qualquer espírito de divisão, nos afastando de qualquer espírito de partidarismo. Irmãos, nós precisamos, enquanto famílias, lutar pela unidade da igreja. Partidarismo não é de Deus na igreja. E muitas vezes, irmãos, as facções, o partidarismo nasce nos lares, nasce entre famílias. E nós temos visto ao longo desses anos de vida cristã, muitas igrejas sofrendo, porque famílias estão cultivando no coração o espírito de dissensão, de partidarismo, de divisão. Isso é muito preocupante, irmãos. Um dos males que afetava a igreja de Corinto era o partidarismo, a divisão. Tanto é que Paulo exorta aqueles crentes, dizendo: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Eu ouvi que vocês estão cultivando esse espírito de partidarismo, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, irmãos. Irmãos, em nossas famílias, nós devemos lutar sempre pela unidade da igreja. E quantas vezes igrejas foram divididas devido à dissensão, ao partidarismo, que nasceram muitas dentro dos lares. O partidarismo começa nos lares, na união às vezes de 2, 3, 4 famílias. Algum tempo atrás eu li a biografia de Moody, grande pregador norte-americano do século XVIII, e o biógrafo de Moody cita uma das cartas que ele escreveu à sua família. Ele estava viajando, ele escreveu uma carta à sua família, e ele dizia assim: não gostaria de ver meus queridos familiares envolvidos com partidarismo na igreja. Não gostaria de ver meus queridos familiares envolvidos com partidarismo na igreja. O partidarismo, irmãos, enfraquece a igreja. A Bíblia diz que uma casa dividida não pode subsistir. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que a sua família pode fazer para cultivar a unidade na igreja? Primeira coisa que a sua família pode fazer para ser bênção para a igreja é orar pela unidade da igreja. Jesus orou pela unidade da igreja. Em João capítulo 17 nós encontramos a oração maravilhosa de Jesus. Então na sua família você pode orar. Ore com a sua esposa, ore com seus filhos, ore no ambiente da casa, do ambiente familiar,
para que Deus dê um espírito de unidade na igreja. Então a primeira coisa que a sua família pode fazer para abençoar a sua igreja é orar pela unidade da igreja. Segunda coisa que a sua família pode fazer é não incentivar o espírito de facção. Se você em família sentir que alguém está querendo semear entre os seus familiares o espírito de divisão na igreja, diga não. Diga para essa pessoa que você luta como Jesus e ora pela unidade da igreja. Terceiro lugar, seja leal acima de tudo à causa de Cristo, como fez a família de Cloé. Longe de a família de Cloé ser taxada de fofoqueira, a família de Cloé, ao contar ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo, estava assim, zelando pela unidade da igreja. Então a primeira coisa que a sua família pode fazer para abençoar a igreja, é batalhar, é lutar, orar pela unidade da igreja. Não fale mal da igreja em família. Não fale mal da liderança da igreja com seus filhos. Se você percebe que alguma coisa está acontecendo na sua igreja, ore, mas não fomente, não incentive, não se envolva com divisões, não se envolva com partidarismo, porque o partidarismo é uma ferramenta do mal para dividir, enfraquecer a igreja de Jesus. Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. E Paulo então escreve essa carta para as famílias daquela igreja, para lutarem pela unidade. Segunda coisa que você pode fazer em família para ser bênção para a sua igreja é crescer. Você, enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família, crescer do ponto de vista espiritual. Paulo escrevendo ainda 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim no primeiro versículo: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outros eu sou de apóstolo, não estão sendo mundanos? Então, irmãos, a primeira coisa é lutar pela unidade da igreja. Ore pela unidade da igreja. Não deixe que a sua família seja usada pelo diabo para dividir a igreja. E a segunda coisa, o antídoto do partidarismo é a maturidade espiritual. Maturidade, crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Cresça como casal, cresça como pessoa, cresça na sua vida espiritual. Quando você cresce na sua vida espiritual, você está alimentando a sua vida e alimentando a própria unidade da igreja. Como que você era há 5 anos atrás, do ponto de vista espiritual? Será que você está no mesmo nível de maturidade espiritual do que há 3 anos, há 2 anos, ano passado? Irmãos, nós precisamos hoje ter maturidade espiritual, porque nós recebemos através da mídia, recebemos através da internet, recebemos através de muitas maneiras, ideias, doutrinas, interpretações bíblicas, que podem nos levar a ter problemas espirituais. E se nós queremos realmente abençoar a nossa igreja, nós precisamos crescer, espiritualmente falando. É preciso que você valorize a sua igreja, valorize aquilo que a igreja faz, para que você
pare de receber tão somente o leite, mas alimento sólido. Eu quero registrar a minha alegria, porque essa igreja é um exemplo de investimento na educação cristã. Essa igreja é um exemplo no Brasil Batista de valorização da educação cristã. Em muitas igrejas hoje, irmãos, não tem mais educadora religiosa. E essa igreja investe na educação religiosa. Essa igreja investe no alimento sólido, através da escola bíblica dominical, através do ensino da palavra de Deus. Você pode crescer na palavra de Deus, no crescimento cristão, lendo a palavra de Deus, individualmente e em família. Como que está a sua devoção diária? Você dedica um tempo para ler a palavra de Deus? Você dedica um tempo para meditar na palavra de Deus? Quando você faz isto, você está contribuindo com a sua igreja, porque você está crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que o antídoto do partidarismo é o crescimento espiritual. Então eu diria o seguinte, para você crescer espiritualmente, leia a palavra de Deus. Valorize o que a igreja oferece através da exposição bíblica do púlpito desta igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que nesse púlpito tem sido pregadas mensagens bíblicas, mensagens com conteúdo bíblico, a verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos. Essa igreja tem zelado pela pregação bíblica, essa igreja tem zelado pela educação religiosa, que eu tenho acompanhado ao longo desses anos. Leia a palavra de Deus, valorize o que a sua igreja oferece no crescimento cristão. Procure ler livros escritos por homens e mulheres verdadeiramente cristãos e bíblicos. Existem bons livros, livros escritos por homens e mulheres comprometidas com o Novo Testamento, com a doutrina dos apóstolos. Qual foi o último livro que você leu que edificou a sua vida? O último livro cristão que você leu que abençoou a sua vida, que você ficou mais forte espiritualmente? Procure o seu pastor, procure a educadora religiosa, peça a recomendação de um livro que com certeza vai abençoar a sua vida e você vai ser um cristão mais maduro. Outro caminho para você experimentar o crescimento cristão é o discipulado. Discipule uns aos outros, pais discipulando filhos, casais crescendo juntos na vida cristã. Irmãos, se nós queremos abençoar verdadeiramente a nossa igreja, um dos caminhos aconselhados pelo apóstolo Paulo é o crescimento cristão. E na família você pode fazer isso. Que a sua família seja um lar em que a palavra de Deus é lida, que na sua família haja valorização de livros abençoadores, livros escritos por homens e mulheres comprometidos com o Novo Testamento. E você, na sua família, valorize o que essa igreja tem oferecido ao longo dos anos. Participe dos cultos, participe ativamente das mensagens, acompanhe as mensagens do seu pastor, participe da escola bíblica dominical, valorize o que a igreja tem feito para abençoar você enquanto pessoa, enquanto família. E quando você valoriza, você cresce espiritualmente e você abençoa a sua igreja. Em terceiro lugar, famílias que desejam ser bênçãos para a igreja, cada um dos seus membros deve viver
a santidade que Deus deseja para os seus filhos. Irmãos, quando lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, nós encontramos algo triste que estava acontecendo entre aqueles irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 5 diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Veja, irmãos, aqui que um problema estava na família. A imoralidade estava acontecendo na família. Incesto. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Eu já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Aqui, irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo denunciando, mencionando um caso de imoralidade na família, que estava afetando a igreja. Então, quando nós lemos essa carta de Paulo aos Coríntios, nós chegamos à seguinte conclusão: o que nós fazemos de positivo abençoa a igreja, na família. O que nós fazemos de negativo na família prejudica a igreja enquanto comunidade. Então é preciso que você esteja atento do que está acontecendo na sua família. Paulo está dizendo o seguinte, que havia um caso de imoralidade na família que estava afetando a igreja. Então, muito cuidado. O que você faz em família afeta positivamente ou negativamente a igreja. Se você cultiva a santidade na família, vai ter um reflexo positivo na igreja. Se você cultiva a imoralidade na família, vai ter um reflexo negativo na igreja. Então, se você quer abençoar a sua igreja, valorize, busque a santidade. Santidade no lar. Eu já preguei algumas igrejas do Nazareno, e uma das coisas mais lindas que eu vejo na igreja do Nazareno é o próprio slogan da igreja, que é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, ver tudo que nós fazemos deve ser dedicado santidade ao Senhor. Então, pense nisso. Viva a santidade no seu lar, que a sua igreja vai ser impactada positivamente em relação a isso. Algumas coisas que você pode fazer para buscar a santidade no seu lar. A primeira coisa, irmãos, é desejar realmente viver uma vida santa. É preciso fazer um pacto. É preciso fazer um pacto com a santidade. Jó, no capítulo 31, versículo 1, ele diz: eu fiz um pacto com os meus olhos. Então a primeira coisa que você pode fazer para abençoar a sua igreja é fazer um pacto pela santidade no seu lar. Faça esse pacto. Demonstre isso perante Deus, e Deus vai abençoar você nesse sentido. A segunda coisa que você pode fazer para cultivar santidade no seu lar é ter muito e muito cuidado com o que chega em sua casa, especialmente através da mídia, especialmente através da mídia. Antigamente nós falávamos da televisão, mas hoje nós estamos vivendo
uma sociedade tecnológica. E as coisas não chegam não somente através da televisão, mas chega através do celular, chega através do Netflix, chega através de muitas mídias que nós recebemos pessoalmente e também em nossa família. Muito cuidado com o que você assiste em sua casa, com os filmes que você assiste, especialmente com as novelas. Infelizmente, desgraçadamente, ainda muitos e muitos brasileiros acompanham assiduamente as novelas. Existem pesquisas, irmãos, que as novelas têm influenciado muito e muito divórcio entre os casais. Cuidado com aquilo que você vê na televisão. Cuidado com os filmes que você assiste nos canais por assinatura. Muito cuidado com o que você recebe nos seus grupos de WhatsApp. Muita imoralidade também chega através das redes sociais. Diga não à imoralidade, e sim à santidade. Terceira coisa que eu quero dizer para você se afastar das coisas imundas que esse mundo oferece e buscar a santidade. Muito cuidado com a pornografia. E aqui minha palavra especialmente aos homens que me ouvem nesta noite, tanto presentes aqui, mas também através da internet. A pornografia tem avançado nos lares cristãos. Uma pesquisa mostrou nos Estados Unidos que 34% de homens cristãos têm algum comprometimento com pornografia. Jovem, cuidado com a pornografia. Homem, cuidado com a pornografia. Ela vai afetar você negativamente enquanto pessoa, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com as suas finanças, vai prejudicar a sua integridade. E a minha palavra também é aos jovens que me ouvem nesta noite. Jovens, não se deixe levar pelas mensagens que vocês recebem através da mídia, através do sistema de ensino, dos seus professores, dos seus colegas. Sejam santos. Esperem até o casamento. O que o mundo está dizendo para vocês? Que basta tão somente a prevenção das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Essa é a mensagem do mundo. Essa é a mensagem que o mundo está passando para vocês, jovens. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena esperar. Se guardem para a esposa que Deus vai lhe dar, para o marido que Deus vai lhe dar. Pais, não abram mão dos princípios cristãos em suas casas, em suas famílias. Eu tenho ouvido, irmãos, ao longo desses anos, que a influência de ideias tem penetrado nos lares cristãos e os pais estão abrindo mão de princípios. Pais cristãos estão dizendo para os filhos: não tem problema vocês se relacionarem sexualmente. Irmãos, essa não é a orientação da palavra de Deus. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos lutar pela nossa santificação. Precisamos dizer para nossos filhos que o sexo é para o casamento. Que o Deus criou o sexo para a expressão física, no contexto do casamento. Nós temos visto muitos jovens em nossas igrejas que já não valorizam mais isso. Seja homem de uma só mulher, seja mulher de um só homem,
no contexto do casamento. E quando nós, irmãos, lutamos e valorizamos a santidade, nós abençoamos a igreja de Cristo. Então, 3 maneiras pelas quais você pode ser bênção para a sua igreja. Primeira coisa, nunca dê margem para a divisão na igreja. Cristo é o Senhor, irmãos. Essa igreja não pertenceu a Eurico Nelson. Essa igreja não pertence ao pastor Raiker. Essa igreja não pertence a nenhum diácono. Essa igreja é de Cristo. Segunda coisa, irmãos. Os irmãos podem ser bênção para a igreja. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Não sejam crentes crianças. Sejam crentes maduros, crentes que leem a palavra de Deus, crentes que não ficam na superfície do conhecimento cristão. Procure seu pastor, valorize as mensagens que são pregadas nesse púlpito, porque eu conheço o pastor Raik, eu sei do seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu conheço a irmã Olga, o quanto ela luta pela educação cristã dessa igreja. Valorize a escola bíblica dominical, valorize os pequenos grupos, valorize os programas de crescimento cristão desta igreja, para que você seja um crente mais maduro espiritualmente. Em terceiro lugar, se você quer ser uma bênção para essa igreja, valorize a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Diga não à imoralidade. Diga não às influências da televisão. Diga não às influências da mídia. Jovem, mantenha-se puro sexualmente. Pais, não permitam que ideias mundanas entrem em suas casas. E que tão somente a palavra de Deus seja o norte do comportamento familiar. Que Deus nos abençoe. Que a sua família seja bênção para a primeira igreja batista do Pará, para que daqui a 100 anos, com certeza, talvez um ou outro, acho que ninguém ficará aqui, mas daqui a 100 anos, quando aqueles irmãos estiverem reunidos para a comemoração dos 222 anos, essa igreja continue sendo essa bênção que é hoje, para a cidade de Belém, para o estado do Pará, para o Brasil e para o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você orasse nesse momento. Peça para que Deus fale no seu coração. Algum espírito de divisão no seu coração? Ore ao Senhor. Ore pela unidade da igreja agora. Ore pela unidade. Faça como Jesus. Ore pela unidade da igreja nesse momento. Nenhum espírito de partidarismo, facção, nenhum líder seja tomado por esse espírito que não é de Deus. Tome uma decisão de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Valorizando mais as mensagens, anotando as mensagens, sendo como os bereanos, conferindo sempre a palavra de Deus, valorizando a educação religiosa nessa igreja, lendo a palavra de Deus no seu lar, lendo bons livros, que você busque a santidade na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família. Jovem, toma a decisão hoje de ser santo, de se guardar sexualmente, para a esposa que Deus vai mandar para você, para o marido que Deus vai mandar para você. E se Deus não mandar, continue também sendo santo, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Senhor, abençoa essa igreja, como Tu tens abençoado ao longo de 122 anos. Abençoa cada membro dessa igreja.
cada família dessa igreja. Que haja unidade, haja crescimento cristão e haja santidade. Para que essa igreja continue sendo luz no Amazonas, no norte do Brasil, no próprio Brasil e no mundo. Abençoa as famílias aqui dessa igreja, para que sejam famílias abençoadoras, para que sejam famílias fortes, abençoando a igreja e abençoando a sociedade. Nós oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém.